aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alisson Souza e este é mais um vídeo de Geeks Anatomy, Geek It. Hoje eu trouxe aqui um vídeo que eu queria fazer há muito tempo no canal, mas por algum motivo que eu também desconheço, eu não tinha trazido ainda pro canal. Mas enfim, nessas últimas semanas, esses últimos meses, eu tô lendo muito pouca coisa. Não tem como eu trazer o wrap-up pra vocês, não tem como trazer book haul, porque eu também tô sem dinheiro, não consigo comprar nada. Então, tá difícil. E os livros que eu li, que eu pretendo fazer resenha pro canal, eu vou deixar pra fazer nas férias, porque aí eu posso me dedicar a produzir todo aquele esquema, que não tem esquema nenhum, mas pra fazer o book talk daqueles livros, enfim. Então hoje eu vim aqui trazer os meus 10 standalones favoritos, que esse não é o título, mas ou seja, são os meus 10 livros que não fazem parte de séries, de saga, trilogia, nem nada do tipo. São livros únicos, avulsos. Lembrando que esses livros não estão em ordem de preferência e nem cronológica, em nenhum tipo de ordem, tá? Eu só coloquei uma pilha aqui do lado e eu vou mostrando, né? Tá. Um dos meus livros favoritos da vida é A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. Esse livro eu li faz uns 3 ou 4 anos atrás, bem antes de ter lançado o filme. O filme é uma bosta, não assista. Esse livro é incrível, é fantástico. Começando o quê? O narrador dessa história é a morte. Esse livro, pra quem não sabe ainda, vai contar a história da Lizzie Meminger. Eu acho que é assim que se fala sobre o nome dela, se não for, desculpem alemães. Esse livro já se inicia quando a Lizzie está sendo levada pra casa de uma família, né, porque ela iria ser adotada, e que a mãe dela, eu acredito, faz muito tempo que eu li esse livro, não lembro direito, mas que a mãe dela não tinha condições, daí na estrada ela já perde o irmãozinho dela, e ela enterra o irmãozinho dela, ela a mãe dela, enfim. E nesse momento está eclodindo a Segunda Guerra Mundial. Esse livro não tem um foco único, quer dizer, é óbvio que a menina roubava livros. A morte vai narrando a história da Lisa se adaptando a essa família. Ela vai narrando também como a Lisa aprende a ler e escrever. Ela vai narrando a família meio que salvando um judeu, né, botando dentro da casa ali como refugiado. Enfim, é um livro fantástico, sério gente. Eu não sei como explicar e nem dizer, não sei, só pegam esse livro e leiam, tá? Muito bom, recomendo. Outro livro que eu adoro e também não é novidade pra ninguém que eu gosto desse livro é A Culpa das Estrelas, do John Green. Eu não vou falar sobre o que esse livro se trata, apenas câncer. E aí vocês têm que ler esse livro porque é muito bom. Se você tem coração, você vai chorar. Se você não tem, você vai chorar também. E a vida continua. Leiam que é muito bom. O próximo livro eu adoro porque ele é uma das coisas mais fofas que eu li nesse ano e talvez na minha vida toda, que é Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, da Becky Albertalli. Esse livro, primeiramente, eu li no meu tablet porque eu não tinha versão física. É óbvio, por isso que eu li no meu tablet. Ele vai contar a história do Simon Spire. O Simon Spire, ele é gay, não assumido, sabe, mas ele não tem problema em, tipo, as pessoas descubram que ele é gay e tudo mais, né? Só porque ele quer ficar naquele mundinho dele mesmo e tudo mais, né? E ele troca e-mails com uma pessoa chamada Blue. Porém, já no começo da história a gente descobre que esses e-mails foram parar nas mãos erradas, nas mãos de um tal de Martin. E o Martin meio que chantageia o Simon, dizendo que ele queria que o Simon desse um ladinho pra amiga dele, porque esse carinha tava afim da amiga dele, e assim ele não contaria pra ninguém esses e-mails que o Simon está trocando com o Blue. E a história vai se desenrolando a partir disso. Esse livro não é aquele livro pesado sobre homofobia e blá blá blá, e acho que foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Trata isso de uma forma mais natural, mais suave, mais delicada, tá? Então tem muito espaço pra você se apaixonar pelos personagens. Sim, é muito fofo, sabe? Relação do Simon com o Blue, a relação dele com os amigos, eles manifestam, sabe? Curtindo a vida e não tendo aquela loucura do dia a dia sobre homofobia e blá blá blá. É engraçado, é fofo e vocês deveriam ler. E eu obviamente não me canso de dizer isso, mas esse livro é autografado pela escritora. Olha que lindo, ó. Enfim, se você quer saber mais sobre esse livro, eu já fiz uma resenha aqui no canal, é só clicar aqui em cima no card. Outro livro que eu também adoro é A Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. Esse livro vai contar a história do Stark McClellan. Yes, bem isso mesmo. Ele tem 14 anos e ele sofre bullying por ele ser alto, magro e ele não ter uma orelha. Aí o Stark, que é chamado de Palito no livro, ele tem um irmão chamado Boston. E o Boston defende o Stark em qualquer situação, sempre, desde pequeno, tá defendendo o Stark. Só que apesar de Boston defender o Palito, nem mesmo em situações peculiares, os dois conseguem escapar. Porque, por exemplo, eles têm um relacionamento bem abusivo com os pais deles, que os pais deles maltratam eles de todas as formas possíveis. Nós somos bosta, sabe? E esse livro basicamente trata sobre as descobertas de uma pessoa que está entrando na adolescência, sabe? Em relação a tudo. Então eu não preciso dizer mais nada. Antes de você ler esse livro, eu recomendo que vocês não leiam a sinopse, porque na sinopse está contando uma coisa que vai acontecer, sei lá, só mais da metade pra frente do livro. Eu li a sinopse e ficava esperando aquilo, e nunca acontecia. Aí quando foi acontecer, sei lá, quando eu tava na mais da metade do livro, tragou bastante
a minha leitura. Então eu recomendo que vocês peguem esse livro sem saber absolutamente nada ou só sabendo o que eu acabei de falar. Esse livro que eu vou mostrar agora é aquele livro que as pessoas ou odeiam ou amam. Eu sou daquelas que amam esse livro, que é Morte Súbita da J.K. Rowling. Eu sei que muita gente, ai, pelo amor de Deus, J.K. Rowling é a rainha, mas não com esse livro. Não, com esse livro também. Esse livro, falando nas palavras da J.K. Rowling, é uma grande história sobre uma cidade pequena. Então assim, eu moro numa cidade muito pequena. E não talvez por isso que eu tenha amado tanto esse livro. Mentira, porque, enfim, não. Esse livro não tem um narrador fixo, ele tem vários personagens que vão narrando a história ao decorrer da história. Mas começa quando o Barry Fairbrother, ele morre, já no começo do livro. E o Barry, ele ocupava a cadeira de um, digamos, do conselho de Bagford, como se fosse a Câmara de Vereadores da cidade, algo do tipo assim, sabe? E o que acontece? Exatamente, essa cadeira fica vaga pra quem querer tomar posse dela. Não, esse livro não é um livro somente sobre política, apesar de ter muito. Esse livro trata também sobre muitas coisas pesadas, como droga, violência, sexo e tudo. Mas esse livro ele vai contar a história de várias famílias de Bagford, de Yarville, que é um município grandão entre mais fica perto de Bagford, e do Fields, que é tipo a favela que fica entre esse município e esse distrito. É basicamente um livro que trata sobre as dificuldades da vida, os problemas e como as pessoas podem ser monstruosas às vezes com outras, e o que as pessoas podem fazer pra conseguir o que elas querem ou pra acabar com a sua própria vida. Outro livro que eu também adoro é A Lista Negra, da Jennifer Brown. Esse livro eu acho que vocês já ouviram em todo Booktuber, acho que, sei lá, muito Booktuber lê esse livro. Então, a Valerie namorava com o Nick, e os dois sofriam um bullying horrível na escola. Até que um dia o que acontece? O Nick vai lá e abre fogo contra todos os estudantes, mata várias pessoas e deixa várias outras pessoas gravemente feridas. O começo do livro já vai começar narrando a volta da Valerie pra escola, depois de tanto tempo ela ficando afastada por conta de tudo que aconteceu. E esse livro é incrível porque ele é narrado de 3 formas, para entender toda a situação que está acontecendo. Então, é o presente da Valerie, é os recortes de jornais sobre a tragédia que aconteceu e também sobre o passado. Então tem flashback, tem recortes de jornais e tem o presente. E eu também não preciso falar muito sobre esse livro, porque esse livro é muito bom, sabe? Faz você refletir sobre o bullying, sobre o que você talvez faça no ensino médio, ou sei lá, na faculdade, ou talvez você pensou em fazer. Daqueles, né, que tá achando todo mundo assassino agora. Outro livro que eu também adoro é A Coisa, de Stephen King. Esse livro não preciso falar sobre o que se trata, porque ou você já sabe do que se trata porque você já sabe, ou você já sabe porque você já sabe que eu falei aqui no meu canal. Mas vai contar a história de um grupo de 7 amigos que, depois de tantos anos, voltam para a cidade de Derry, onde coisas terríveis aconteceram no passado deles, para eles poderem acabar com essa coisa terrível, que não é coisa terrível, é um demônio que se veste de palhaço. Outro livro que eu também adoro, só porque eu não tenho aqui, é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Esse é o meu livro favorito da vida, de todos mesmo, por enquanto até agora. Ele vai contar a história do Ari, que é o Aristóteles, e do Dante. O Ari é um garoto que ele não sabe o que é da vida, ele é confuso sobre tudo que acontece ao redor dele, ele não tem, digamos, objetivos de vida, ele fica se questionando sobre tudo. E o Dante, ele já tem uma ideologia, já tem um pensamento fixo, formado, tudo sobre o mundo, sobre ele mesmo. Um dia essas duas pessoas, elas se encontram, elas viram amigas, e elas vão descobrir os segredos do universo. Talvez essa explicação do livro seja bem tosca, só porque vocês já leram Os Mentirosos, da Idlecart. Então, todo mundo fala que aquele livro você deve ler sem saber nada. Eu digo mesmo sobre esse livro, porque eu li esse livro sem saber absolutamente nada. Chegou no final, eu levei um susto tão grande, mas um susto tão maravilhoso, que eu me apaixonei por esse livro. Então, por favor. Outro livro que eu também adoro é um clássico da literatura americana, talvez um clássico universal, não sei, mas é um clássico, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro agora meio que estourou no Brasil novamente, porque foi lançada uma nova edição pela Galera Record. E é um livro que trata sobre infância e sobre racismo. Eu particularmente divido os livros nessas duas partes, porque na metade do livro, do começo da metade, trata sobre infância e sobre, sei lá, descobertas e uns trecos loucos lá, muito interessante. Da metade do livro pra frente, vai tratar sobre racismo numa cidade chamada Macomb, que fica no sul dos Estados Unidos, que, digamos, houve muito racismo lá e acontece até hoje. Leia aquele livro, muito bom. Pra terminar, finalmente, eu acho que esse vídeo ficou gigantesco, mas pra terminar, finalizar assim, fechar com chave de ouro, o último livro favorito é Extraordinário, da... como é que é o nome dela? Da R.J. Palacio. Extraordinário vai contar a história do Og, que eu descobri que não é Og que se fala, é Og, então é Og. Og nasceu com uma doença facial muito rara, então desde pequeno ele passa por cirurgias tipo direto.
mês por mês ele vai fazendo cirurgia para poder recuperar fácil, poder viver e tudo mais. O livro vai tratar sobre o preconceito que ele sofria e sofre até hoje, as dificuldades que ele passou durante a vida dele toda e a transição dele indo para a primeira escola dele. Eu não tô brincando, é muito bom mesmo, sabe? Não cometam o que eu cometi de ter demorado muito tempo para ler, porque esse livro é fantástico. E vocês merecem ler eles, merecem, olha como eu estou sendo lindo com vocês. Mas então, pessoal, foi essas as minhas indicações, que não são indicações, na verdade são os meus 10 livros favoritos, standalones, livros avulsos, livros únicos, livros. Eu espero que você já tenha lido algum livro desses. Se você não leu ainda, por favor, leia, porque todos os livros que estão nessa lista são fantásticos e vale a pena pegarem para ser lidos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o joinha aí embaixo, ajude a compartilhar nas suas redes sociais, please. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas atualizações. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau!